Bem-vindo ao nosso vídeo sobre 5 alimentos chocantes onde o glúten se esconde. Nesta apresentação reveladora, vamos revelar algumas fontes surpreendentes de glúten das quais você talvez não estivesse ciente. Esta é uma informação essencial para aqueles que sofrem de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, assim como para qualquer pessoa que procura manter um estilo de vida sem glúten. O problema com o glúten oculto é que ele pode causar desconforto grave e problemas de saúde para aqueles que são alérgicos ou sensíveis a ele. Para indivíduos com doença celíaca, mesmo a menor quantidade de glúten pode desencadear uma resposta autoimune que danifica o intestino delgado e leva a sintomas como dor abdominal, inchaço, diarreia, fadiga e muito mais. Para aqueles com sensibilidade ao glúten não celíaca, o consumo de fontes ocultas de glúten pode levar a sintomas semelhantes, como desconforto gastrointestinal e confusão mental. É frustrante quando você tenta ao máximo evitar o glúten, mas ainda assim acaba se sentindo mal porque ele está escondido em lugares inesperados. O problema surge quando certos alimentos são processados usando ingredientes ou métodos que introduzem vestígios de glúten no produto final. Essa contaminação pode ocorrer durante processos de fabricação onde equipamentos compartilhados são usados tanto para produtos contendo glúten quanto para produtos supostamente sem glúten. Além disso, alguns alimentos podem conter substâncias naturais que imitam os efeitos da gliadina, uma proteína encontrada no trigo, resultando em reações adversas entre indivíduos sensíveis. Antes de iniciarmos nossa contagem regressiva, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas e ativar o sino de notificação para que você possa ser o primeiro a saber quando nosso último vídeo for lançado. Agora, vamos começar nossa contagem regressiva para os 5 alimentos chocantes onde o glúten se esconde, começando com o número 5. 5. Molho de soja. Molho de soja, um condimento onipresente na culinária asiática, é tradicionalmente feito pela fermentação de uma mistura de soja, trigo, sal e água. Enquanto a soja não contém glúten, o trigo na mistura traz glúten para a festa. O processo de fermentação não quebra o glúten, por isso permanece presente no produto final. A presença de glúten no molho de soja pode ser uma preocupação genuína para aqueles com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. A ingestão de glúten pode causar sintomas como dor abdominal, inchaço, diarreia e fadiga em indivíduos afetados. Ao longo do tempo, a doença celíaca não tratada pode levar a má absorção, osteoporose e até mesmo danos intestinais. Estar ciente das fontes ocultas de glúten, como o molho de soja, permite que você faça escolhas mais informadas sobre os alimentos que consome. Esse conhecimento pode ajudá-lo a manter uma dieta sem glúten, reduzindo o risco de problemas de saúde associados à ingestão de glúten. Munido dessas informações, você pode explorar alternativas como o molho de tamari, originário do Japão. O tamari é feito através de um processo de fermentação ligeiramente diferente, usando apenas soja, sal e água. Esse processo resulta em um rico em umami, sem glúten, molho que lembra muito o sabor do molho de soja, tornando-o um substituto ideal para quem evita o glúten. Além disso, existem molhos de soja sem glúten disponíveis no mercado que utilizam grãos alternativos, como o arroz, no lugar de trigo. Essas opções permitem que você continue desfrutando do sabor familiar do molho de soja sem o risco de exposição ao glúten. 4. Imitação de carne de caranguejo. Agora você deve estar se perguntando por que diabos eles colocariam amido de trigo em imitação de carne de caranguejo. Bem, a imitação de carne de caranguejo, ou palito de caranguejo, é feita misturando peixe, geralmente escamudo do Alasca ou badejo do Pacífico, com aromatizantes e vários amidos, incluindo amido de trigo. O amido de trigo atua como um aglutinante, dando ao surimi aquela textura familiar de caranguejo que conhecemos e amamos. Embora isso possa parecer uma inovação culinária inteligente, pode representar um verdadeiro desafio para pessoas sensíveis ao glúten. Na verdade,
Um estudo publicado no World Journal of Gastroenterology destaca a importância de manter uma dieta rigorosa sem glúten para indivíduos com doença celíaca, pois mesmo pequenas quantidades de glúten podem desencadear sintomas e causar inflamação. Então, com esse conhecimento em mãos, o que um amante de frutos do mar que evita o glúten deve fazer? Existem alternativas, como carne de caranguejo real, camarão ou outros frutos do mar, que são naturalmente sem glúten e podem ser usados no lugar da imitação de caranguejo em seus rolinhos de sushi favoritos ou saladas de frutos do mar. E aqui vai uma dica profissional: ao jantar fora ou comprar refeições pré-preparadas contendo frutos do mar, não hesite em fazer perguntas sobre os ingredientes usados. Muitos restaurantes e fabricantes de alimentos estão se tornando cada vez mais conscientes da importância de atender às restrições alimentares, então é provável que você encontre opções ou substituições sem glúten disponíveis. 3. Molhos pré-embalados e marinadas. Você pode presumir que a maioria dos molhos e marinadas são sem glúten, mas infelizmente nem sempre é o caso. Muitos molhos e marinadas contêm fontes ocultas de glúten, como farinha de trigo ou molho de soja, que podem causar problemas para aqueles que tentam manter uma dieta sem glúten. Um estudo publicado na revista Food and Nutrition Sciences descobriu que o glúten estava presente em muitos molhos e marinadas comuns, incluindo molho barbecue, molho inglês e molho de soja. Isso significa que mesmo condimentos aparentemente inocentes podem ser fontes de glúten. Muitas marcas agora oferecem versões sem glúten de molhos e marinadas populares, feitas com espessantes alternativos ou substitutos do molho de soja que não contém glúten. Alternativamente, você pode fazer seus próprios molhos e marinadas usando ingredientes sem glúten. Isso permite controlar os ingredientes e personalizar os sabores ao seu gosto. Você pode experimentar diferentes ervas e temperos, trocar os espessantes tradicionais por alternativas sem glúten, como araruta, e criar deliciosos molhos e marinadas sem o risco de conterem glúten escondido. 2. Pacotes de molho e misturas de sopa. Agora vamos falar sobre pacotes de molho e misturas de sopa comprados em lojas. Muitas dessas misturas usam espessantes à base de farinha, o que significa que podem conter fontes ocultas de glúten. Isso pode ser um problema real para aqueles com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, pois mesmo pequenas quantidades de glúten podem causar sintomas desconfortáveis. Mas não são apenas aqueles com sensibilidade ao glúten que devem estar cientes disso. Um estudo publicado na revista Clinical Gastroenterology and Hepatology descobriu que até 86% das pessoas com doença celíaca não foram diagnosticadas ou foram mal diagnosticadas, o que significa que muitas pessoas podem estar se expondo inconscientemente a fontes ocultas de glúten. A boa notícia é que existem muitas alternativas sem glúten por aí. No entanto, é importante notar que nem todas as marcas são criadas iguais quando se trata de opções sem glúten. Algumas podem usar ingredientes ou instalações com contaminação cruzada, por isso é importante ler os rótulos com atenção e procurar produtos certificados como sem glúten. 1. Chás aromatizados. Você pode não esperar, mas alguns chás aromatizados no mercado contêm malte de cevada como adoçante, como a cevada contém glúten. Isso pode ser problemático para quem tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. O Jornal Americano de Nutrição Clínica descobriu que mesmo pequenas quantidades de glúten podem causar danos intestinais em pessoas com doença celíaca. Mas não tema, amantes do chá, há muitas maneiras de desfrutar de chá saborosos sem arriscar a exposição ao glúten. Uma estratégia útil é optar por folhas de chá simples e adicionar seus próprios sabores naturais. Gengibre, limão e canela são apenas alguns exemplos de opções deliciosas e sem glúten que podem ser facilmente adicionadas ao chá para dar um toque saboroso. Muitas marcas agora oferecem chás com sabor sem glúten feitos com adoçantes alternativos, como stevia ou mel. E se você não tiver certeza se um chá com sabor específico é sem glúten, não hesite em entrar em contato com o fabricante ou verificar a certificação de um fabricante sem glúten de boa reputação. Além dos chás aromatizados,
Isso também nos lembra da importância de ler as listas de ingredientes em produtos embalados. Mesmo produtos aparentemente inofensivos, como o chá, podem conter fontes ocultas de glúten. Portanto, é importante ficar atento e verificar possíveis fontes de glúten. E aí está, 5 alimentos chocantes onde o glúten se esconde. Exploramos algumas fontes inesperadas de glúten, desde molho de soja até chás aromatizados, e aprendemos a importância de nos mantermos informados e de procurar alternativas sem glúten. Sendo vigilantes quando se trata de listas de ingredientes e explorando maneiras criativas de desfrutar de nossos alimentos favoritos, podemos continuar a viver um estilo de vida sem glúten com confiança e satisfação. Então vamos ficar curiosos, continuar explorando e desfrutar juntos de deliciosas refeições sem glúten. Antes de ir, por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações e, se você aprendeu algo com este vídeo, considere nos enviar um super agradecimento clicando no botão de agradecimento na parte inferior do vídeo. Obrigado por assistir e esperamos que você esteja tendo um dia saudável e feliz.